O morro não tem vez, e o que ele fez já foi. Ultimamente, assim, as minhas leituras, eu tenho, assim, buscado estar mais próximo dos escritores negros que estão falando coisas sobre nós, né? Esse é um momento, assim, muito propício. Eu digo que não era uma coisa, assim, que eu não pensasse, né? Mas que hoje a gente tem muito mais acesso às informações. Acho que o tempo histórico também é social, ele é favorável para que a gente tenha, se aproxime, né? Que a gente se permita também se aproximar, né? De quem está escrevendo, de quem está falando. Então eu tenho estado mais atenta a quem está escrevendo, quem está estudando, quem está na caminhada há muito tempo. Acho que isso é muito importante. E aí essa tem sido assim a minha busca, né? Como mulher, como pessoa, entendendo que eu tenho meu valor, entendendo que a gente vai ter muitas lutas ainda pela frente, né? Mas que muita coisa já mudou, muita coisa está sendo diferente. Esse ano de 2020, além da pandemia, a gente teve muitos avanços, muitas coisas boas acontecendo, muita gente preta falando, né? Muita gente falando de tanta coisa legal, tanta coisa bacana, falando de ciência, política, economia, falando sobre racismo, mas também falando de conquistas, né? Que eu acho que é importante a gente pensar de que é, a gente tem muita coisa para batalhar ainda, mas que tanta coisa a gente já conseguiu, né? Só de pensar que eu tenho uma vida hoje diferente da que a minha mãe teve na minha idade, por exemplo, quando ela tinha que cuidar da gente, né? Quando ela, né, pelas condições dela, ela não tinha muito, né, muita opção, e aí era cuidar da gente, era tentar manter a gente de alguma maneira para que a gente pudesse ter um futuro diferente do dela, né? Com menos batalha, menos sofrimento. E aí eu penso que a luta dela não foi em vão, né? A luta dela foi de alguma forma me permitiu ter uma universidade, diploma de uma universidade pública, me permitiu estar trabalhando, me permitiu poder aproveitar outras coisas da vida, né? E eu acho que isso foi muito importante para mim. Assim, tem sido muito importante valorizar cada vez mais aquilo que a gente conquista, né? E aí de pensar assim que como é que eu cheguei, né, no serviço social, eu na verdade a primeira vez que eu fui fazer vestibular, logo assim que eu terminei o ensino médio, a minha intenção era fazer desenho industrial, né? E aí era muito interessante, porque minha mãe nunca falou pra gente que a gente não poderia fazer as coisas. Então, assim, né? E aí eu gostava muito de desenho, gostava muito dessa parte de arte, de educação artística. Você, vou tentar desenho industrial. Só que aí, né, questões do ensino público, de não ter tanto assim reforço, de não ter tanto entendimento como precisava de domínio da matemática, acabei não conseguindo passar por causa da matemática, passei na prova de habilitação específica, mas na prova lá mesmo eu me dei mal na matemática, me dei mal na física, né? E aí eu coloquei na gaveta esse projeto de entrar para uma universidade pública, mas a minha mãe nunca disse para mim que eu não poderia, né? Era muito interessante que ela sempre nos alimentou e sempre permitiu que a gente sonhasse. E aí um tempo depois fui trabalhar também como doméstica, né? Que eu tentei sair um pouco disso, mas a necessidade falou mais alto. Mas eu sempre tive o apoio da minha mãe para que eu não ficasse no mesmo lugar, né? Que eu encontrava força nela para poder buscar, né, um caminho novo. E até que em 2002 eu fiz, né, o vestibular e passei. E aí qual foi a minha inspiração para escolha do serviço social, né? E aí a gente fala hoje de representatividade, naquela época a gente não falava sobre isso, né? A gente não tinha muito entendimento, as coisas ainda estavam se construindo. E aí a minha figura de representatividade, né? A figura que me inspirou foi Benedita da Silva, porque foi a primeira mulher negra a governar o estado do Rio de Janeiro, né? Então aquilo para mim era o máximo. Eu parava tudo para ver Benedita,
né, para ver as reportagens, para ouvir o que ela tinha a falar. E quando eu descobri que ela era assistente social, eu fiquei doida, assim. Aí eu comecei a buscar informação sobre o curso, eu falei assim, pô, é isso aqui que eu quero fazer. Eu me identifico com isso aqui também, porque essa profissão também fala um pouco de mim, né? Fala um pouco da minha vida, né? Das escolhas que eu quero fazer para mim. E foi assim que eu me inseri no serviço social, né? E tô até hoje, e se tivesse que voltar, faria tudo de novo, porque realmente para mim é muito importante. Então, essa é um pouco de mim, essa é a minha história. Sou Bárbara, é um prazer estar aqui nesse projeto tão especial, né? Espero poder também motivar outras mulheres negras, jovens da periferia, né? Buscarem por seus sonhos e não desistirem jamais. Às vezes é difícil a caminhada, mas a gente tem força, né? Tendo as ferramentas certas na hora certa, a gente tem força para poder vencer essas batalhas, essas barreiras. Um abraço para todos e até o próximo encontro. Cantar sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado pra poder ser amado.